Se liga, tem um livro muito interessante que eu tava lendo. Eu gostaria de falar dele um pouquinho pra vocês, que se chama Bíblia. Parece que você não esperava, né? Em específico, eu gostaria de falar sobre um texto que tá lá em Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Que diz o seguinte: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Em especial, eu gostaria de enfatizar dois versículos: o versículo 2 e o versículo 3. Vamos começar primeiro na ordem com o versículo 2, que diz o seguinte: um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. No passado, a lepra era uma doença que não tinha cura. As pessoas tinham que esperar um certo tempo para ver se elas iriam ser purificadas ou não. Mas o que eu quero dizer com a lepra em especial aqui? Simbolicamente, a lepra ela pode significar pecado, né? Significar o pecado. Tipo, a pessoa leprosa aqui, ela significa o quê? Uma pessoa pecadora. Vamos pensar desse jeito. E o que esse leproso ele fez aqui? Ele aproximou-se de Jesus, adorou Jesus de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Digamos que a lepra, essa pessoa aqui, ela fosse um pecador. Vamos trocar a lepra pelo pecado. Normalmente, quando a gente se sente pecador, né, quando a gente se sente falha, quando a gente comete algum pecado, a gente tem vergonha de se aproximar de Jesus, a gente tem vergonha de adorar a Deus. E isso, nesse texto, é muito interessante, porque esse leproso, ele se aproximou de Deus, reconhecendo Jesus como Senhor, adorou ele de joelhos, ou seja, ele se prostrou num sinal de humilhação, ele foi ali humilde e disse: se quiseres, podes purificar-me. No versículo 3 diz o seguinte: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Né? O rapaz ele chegou assim: Senhor, se o Senhor quiser, me purifica, porque se o Senhor quiser, né? E Jesus de forma direta falou: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi curado da lepra. E se liga nesse detalhe interessante: as pessoas que eram leprosas, elas não podiam tocar em nada nem ninguém, porque tudo que essas pessoas tocassem seria contaminado e essas coisas se tornariam impuras, incluindo pessoas. Se você tocasse numa pessoa, essa pessoa ia ficar impura também, correndo o risco de ficar doente também, junto com você. Mas o interessante é que acontece aqui nesse texto o oposto. Ao invés de Jesus ficar doente ou impuro, ele purifica o leproso. Onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes a gente, quando peca, ou quando a gente se sente pecador, às vezes você sendo do mundo, ou sendo mesmo da igreja, você fala: cara, eu preciso me purificar, preciso me limpar para depois chegar e falar com Jesus e tudo mais. Eu preciso me limpar primeiro para depois adorar a Deus. Eu preciso me limpar primeiro para depois ir para a igreja. Eu preciso me limpar primeiro para depois, sei lá. Mas o que eu quero dizer aqui é que se você quer ser purificado, se você quer ser perdoado dos seus pecados, você precisa ir diretamente para Jesus. Cara, adora ele, se aproxima dele. Você viu que o cara, ele fez exatamente isso aqui. Ele se aproximou de Jesus, adorou a Deus de joelhos e disse: Deus, se o Senhor quiser, me purifique. É claro, o que isso quer dizer? Ele chegando diante de Deus, ele se chegou, não foi de qualquer jeito: ó Deus, ó, seguinte, eu pequei aqui, mas eu sou um cara impuro aqui, tá ligado? Então o Senhor me cura aí, porque olha só, eu sou puro, só o Senhor pode me curar mesmo, então me cura. Não, ele não fez isso. Ele chegou de uma forma humilde, ele chegou diante de Deus e falou: ó Deus, cara, se o Senhor quiser me purificar, mano, me purifica, porque eu tô impuro. E às vezes você fica nessa também: cara, Deus, eu sou muito ruim, isso, aquilo, aquilo outro. E aí você passa por cada etapa, tenta fazer do seu jeito, você tenta se purificar para depois chegar perto de Deus, você tenta se purificar para depois ir para a igreja adorar a Deus, você tenta se purificar para depois estar perfeito para falar com Deus. Se você tivesse condições de se purificar sozinho, você não precisaria de Jesus. Entende o que eu quero dizer? Às vezes, você tá aí se sentindo todo quebrado, todo ruim, todo zoado, todo pecador, nojento, doente, e pensa: cara, eu preciso melhorar isso, aquilo. Mas, cara, você nunca vai conseguir melhorar sozinho. Jesus, ele tá aí justamente para transformar a nossa vida, para limpar a gente dos nossos pecados. Senão não teria sentido ele ter esse sacrifício na cruz. No passado, as pessoas, elas tinham que pegar os animais, sacrificar esses animais, para que esses animais pudessem perdoar os pecados dessas pessoas. Mas, com Jesus Cristo sendo esse cordeiro puro, ao se sacrificar por nós, tendo esse valor imensurável, sendo Deus, morreu por nós, e esse valor foi creditado na nossa vida inteira. Então todos os pecados que nós cometemos no passado, no presente e no futuro,
já foram perdoados quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Então, meu amigo, minha amiga também, se você se sente mal, se sente pecador, então se aproxime de Deus e peça perdão diretamente para Ele. Você não precisa procurar nenhum outro santo, você não precisa procurar nenhum outro método, você não precisa se martirizar. Simplesmente chegue-se diante de Deus e fala: Deus, me perdoa. Mas chegue assim de forma genuína, de forma sincera, com um coração humilde. Deus vai entender, com certeza, Ele quer o seu bem. Show? É essa a palavra de hoje, espero que você tenha curtido, gostado, compartilhe para as pessoas que estão se sentindo meio pá assim também. E lembre-se, você é amado por Deus.